A paz do Senhor Jesus a todos, que é o presbítero Márcio. Nós estamos aqui para iniciar mais um seminário EBD. Terminamos domingo passado, o seminário falando sobre creciologia, que é falando sobre a igreja, e vamos iniciar domingo próximo, nós vamos iniciar falando da antropologia, antropologia bíblica, que vai falar sobre o homem, o estudo do homem segundo a Bíblia, Então nós vamos tratar nesse trimestre. O nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz. Ele traz aqui nossa revistinha, vai falar corpo, alma e espírito, tá? Essa é a antropologia segundo a Bíblia. O corpo, a alma e o espírito. É o ser humano. E vai falar a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa com Cristo. Então a gente vai iniciar esta aula falando da criação do homem, criação da humanidade. A gente ouve alguém pregar, alguém dizer que Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Então, se ele só quer o coração, para que ele criou? É o corpo, a alma e o espírito. Para que? Se ele só quer o coração. Ele ia criar só o coração, Mas não, a gente vai ver aqui que é bem diferente. Deus quer o corpo por inteiro, tá? Então a gente vê que o tema do trimestre é corpo, alma e espírito, Teologicamente, no curso sistemático teológico, dá-se o nome de antropologia, que é o estudo do homem segundo a Bíblia, antropologia bíblica, que é o estudo do homem segundo a Bíblia. E o comentarista, eu já disse a vocês, que é o pastor Silas Queiroz, A formação dele é bacharel em teologia, tá? É diretor especialista em direito público e processual civil. Ele é procurador-geral do município de Gi, do Paraná, Rondônia, tá? E atualmente ele está atuando como pastor na cidade de Gi, Paraná, em Rondônia, tá? Cidade na qual ele reside, tá? Ele mora lá, tá? Então, nós vamos ter aí 13 lições tratando aí desse assunto de grande importância que é antropologia, segundo a Bíblia, bíblica, que é a criação do homem, Então, a primeira lição, nós vamos falar, vou falar para você as 13 lições. Na primeira lição, nós vamos falar do homem, corpo, alma e espírito. Na segunda lição, nós vamos falar do corpo, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E na terceira lição, nós vamos falar do corpo e as consequências do pecado. Tá? Na quarta lição, nós vamos falar do corpo como templo do Espírito Santo, tá? Veja o porquê Deus não quer só o coração, porque o corpo ele também é o templo, é a morada. Você é a morada do Espírito Santo, tá? Isso nós vamos tratar, nós vamos aprender isso na quarta lição. E a quinta lição vai falar a alma, a natureza imaterial do ser humano. Aí vamos começar a aprender sobre a alma, o que é a alma. A consciência, o tribunal interior, A sétima lição vai falar dos pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E a oitava lição vai falar de emoções e sentimento, a batalha do equilíbrio interior. A nona lição vai falar de vontade,
a vontade, o que move o ser humano. A lição de número 10 vai falar espírito, o âmago da vida humana. A lição número 11 vai falar do espírito humano e a disciplina cristã. E a lição número 12, o espírito humano e o espírito de Deus. E a lição número 13, né? Fechando o trimestre, fechando o ano, aí vai falar da preparando o corpo e alma e o espírito para quê? Para a eternidade, né? Jesus está voltando, então a gente precisa estar preparado. Então vai fechar aqui, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Não é somente o coração, é todo o corpo, né? Temos que estar preparando para a eternidade, né? E no decorrer desse trimestre, desse quarto trimestre, nós vamos ver lições maravilhosas. Então, eu convido você a estudar em casa, estudar lição, e não perder, tá? Nenhuma aula, para você ficar conhecendo você mesmo. Quando a gente estuda o homem, a gente fica conhecendo a gente mesmo, né? Então, o pastor Cília Queiroz, ele aproveitou esse finalzinho de trimestre para nos trazer, fazer-nos conhecermos a nós mesmos, tá? O nosso limite, até onde podemos avançar, até onde podemos ir, até onde podemos não ir, né? Tudo isso nós vamos aprender nesse trimestre. Então vai ser um trimestre muito abençoado. E se você não é aluno EBD, se torne aluno. Se você é aluno EBD, você vai ficar enriquecido com esse tema, tá? Vejamos aqui a separação, tá? Dessas 13 lições. E aqui a primeira lição é sempre a primeira lição do trimestre, ela é uma introdução do assunto que vai ser tratado no trimestre. Por exemplo, nesse trimestre, o tema do trimestre é corpo, alma e espírito. Esse é o tema do trimestre. Então, a primeira lição é uma introdução de todo o trimestre, tá? A segunda, a terceira e a quarta lição, aí nós vamos começar a estudar, né, essa tricotomia por parte, tá? O nosso corpo, ele é tricótomo, tá? É corpo, alma e espírito. Então, a lição de número 2, de número 3 e de número 4, nós vamos aprender o corpo. Vamos conhecer o corpo. A lição de número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9, a gente vai conhecer a alma, né? A alma. E a lição 10, a lição 11, a lição 12 e a lição 13, nós vamos conhecer o espírito. Então veja que o pastor Silas Queiroz, ele dividiu o trimestre, tá? Em 13 lições muito preciosas, explicando sobre corpo, alma e espírito, tá? E a lição de número 1, vai falar justamente o homem, corpo, alma e espírito. O textual está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz, olha só: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo, tá? Todo o vosso corpo, mesmo Deus de paz, vos santifique em todo o vosso espírito e alma e corpo, tá? Tem que estar pronto, preparado, conservado, irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então a gente já vimos aí o apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalônica que Deus não quer só o coração, Deus quer o homem por inteiro, né?
que é o homem por inteiro. E a verdade prática vai dizer, Deus nos fez, foi Deus quem fez, Deus quem criou. Deus nos fez corpo, alma e espírito, né? Para quê? Para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser, tá? Então o homem ele tem Deus tem um projeto lindo comigo e com você. Deus tem um projeto lindo com a sua criatura, que é o homem, né? Para quê? Para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Então tudo nós temos que exaltar, temos que glorificar, né? Temos que bendizer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor. E a nossa leitura bíblica em classe está baseada no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28. E Gênesis, capítulo 2, versículo 7, versículo 18, do versículo 21 a 23. Gênesis, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 7, 18 e versículo 21 ao 23. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, para que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Ele tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou no homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Então está aí a leitura bíblica em classe, tá? É a base do que nós vamos estudar hoje, tá? Então vemos aqui, o primeiro capítulo aqui, capítulo 1, versículo 26, que Deus criou o homem de forma especial, tá? De uma forma especial, para quê? Para um propósito especial. Lendo aqui o versículo 27, o 28, né? E o 28, a gente vê que Deus criou o homem de forma especial, também com um propósito especial, né? A gente aprende aqui que o homem, ele é o quê? Ele é a coroa da criação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente lendo o capítulo 1, logo no início, a gente vai ver que Deus, quando criou todas as coisas, ele usou a fala. Como, por exemplo, produz a terra, né? Haja luminares, né? Então, com a fala. Mas o homem, ele fez diferente. O homem, aqui no versículo 26, né, é a nossa leitura bíblica em classe, ele disse, né? Façamos o homem a nossa imagem
e semelhança. A nossa imagem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entra no entendimento de criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Olha o que é o ser humano, o que é a criação de Deus, né? Tudo Deus criou com a palavra, mas o homem ele fez com carinho, como nós vamos aprender nesse trimestre, né? Então, o homem ele é o resultado de uma ação divina, né? Pessoa e plural. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural. Da onde, né? Qual é a modelagem do homem? É o pó da terra, tá? E a vida, né? É pelo sopro de Deus, ou o sopro divino, né? Deus assoprou em seus narizes, como está aqui no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Deus assoprou em suas narinas e deu-lhe então a vida, o fôlego de vida, tá? Aqui no primeiro texto vai falar da tricotomia humana. O que é isso? Tricotomia. É o homem, né? É o ser humano, né? Tem pensamentos, tem estudos aí e diz que o homem ele é ensina dicotomia, né? Outros já falam o homem é só homem mesmo, né? É só ele mesmo, é um só, né? É unitário, né? Mas a Bíblia, à luz da Bíblia, nós aprendemos que somos uma tricotomia, é corpo, alma e espírito, tá? Tem outras teologias, tem outros ensinos aí que vai mostrar o homem como um dicótomo, né? Com duas personalidades, e outro vai mostrar, né? Uma personalidade só, mas a Bíblia nos mostra 3 personalidades, tá? Corpo, alma e espírito, como nós estamos vendo no texto áureo, né? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Então, o primeiro ponto aí do primeiro texto, falando sobre a tricotomia humana, tá? Vai falar da doutrina e teologia, sobre o sistema da tricotomia. Segundo ponto, vai falar da tríplice natureza, tá? E o terceiro ponto vai falar do físico e espiritual. Então, tá aí os processos em que vamos estudar. Doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito, tá? Para você acompanhar isso, você ver isso, você conhecer o homem, tá? Saber como ele foi criado e qual o propósito de Deus para o homem, você pode ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 29, Gênesis capítulo 2, versículo 15, Salmos 8, versos 3 ao 9 e Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 6. Tá? Então, no campo da teologia sistemática, tá? Essa doutrina, esse ensinamento aqui, ela é conhecida como antropologia bíblica, tá? Ou antropologia à luz da Bíblia, tá? E tem a antropologia, tá? E também a científica, tá? Tem a científica, que vem ensinando completamente o contrário da Bíblia, e tem outras teologias que vêm também trazendo a antropologia de outras formas, né? Mas o correto é a Bíblia. Então, aqui está ensinando qual o correto, né? Dessa antropologia bíblica, tá? A tricotomia. Aqui estuda o homem, tá? A antropologia bíblica, ou a antropologia à luz da Bíblia,
estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Então a gente vai ver que aqui o homem errou, o homem pecou, mas Deus envia outro homem para constituir, né? O homem peca, o homem erra, mas, né? Deus envia o plano redentor, tá? E a eternidade, tá? Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas. Quais são essas perguntas? Quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? Né? A Bíblia em si, ela tem a resposta. A ciência não tem resposta, né? A antropologia, segundo a ciência, você não encontra a resposta, mas a Bíblia, ela tem essa resposta. Em um tempo de tanta psicologização da fé, é intensa busca de resposta para os problemas humanos, em concepções não cristãs, tá? Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica, genuína, sadia e equilibrada, tá? Então, quando a gente quer uma resposta sobre psicologização, tá? A gente tem essas referências, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e 16, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Então vai falar justamente disso aí. E o segundo ponto fala da tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá? Então, essas três substâncias aí, essa tricotomia aí, ela está escrita tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá aí, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, Salmo 42, verso 11, Salmo 139, verso 16, Daniel capítulo 7, verso 15, Zacarias capítulo 12, verso 1, Mateus capítulo 10, verso 28, Lucas capítulo 1, versículo 46, 1 Coríntios 46, 47, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 a 15, 14 e 15, tá? O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição, tá? A Bíblia vai afirmar que Jesus, ele possuía, tá? Ele era tricótomo, tá bom? Lucas capítulo 24, versículo 39, João capítulo 12, versículo 27, Lucas capítulo 23, versículo 46, você vai encontrar essa afirmação. A primeira divisão, as partes materiais, material e imaterial, é explicitamente apresentado no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, da vida. E o homem foi feito que? Alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E o terceiro ponto do primeiro texto, né, falando sobre a tricotomia humana, vai falar do lado físico e espiritual. É o processo formativo usado pelo Criador
que é espírito. João capítulo 4, versículo 24. Foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, que é o pó da terra, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, né? Tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais animais, né? Porque os animais, né, os outros seres viventes foram feitos por uma palavra. Deus falou e houve, né? E aqui foi diferente. O homem foi constituído de uma combinação única, tá? Pó da terra, tá? O elemento físico, o pó da terra, e o elemento espiritual, o sopro divino, o sopro de Deus, tá? Os anjos, tá? São seres espirituais, porém sem corpo material, tá? Anjo são seres espirituais, porém sem corpo material. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, a alma e espírito, tá? A alma do animal é sua vida. Então, a vida do animal, enquanto o animal vive, a alma dele é a vida dele, tá? Se restringe ao corpo e se esvai com ele. Quer dizer, quando ele morre, acaba, né? Levíticos, no livro de Levíticos, capítulo 17, versículo 12 a 14. Isso é o animal, mas o homem não. O homem, a gente vai aprender que, né, a carne ela vai para o seu lugar de origem, que é a terra, e o seu espírito volta a Deus que o deu, né? E a alma é aquela que vai ser guardada, se você é salvo em Cristo, né, vai ser guardada para o dia do juízo final, né? É o que a gente aprende segundo as Escrituras, mas isso aí são assuntos que a gente vai, no desenrolar das lições, a gente vai aprender esses detalhes. Então não tem necessidade de eu estar também me adiantando e falando. Então a gente vai ver isso aqui. Bom, já o termo hebraico para a vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal, fôlego de vida. Então, Shaim, tá? É fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano, tá? Então, tá aí a questão do Shaim, tá? Que é o fôlego de vida, das vidas. É aquilo que Deus assoprou no homem, né? E deu-lhes o fôlego da vida. Então tá aí o nosso primeiro texto, já, tá? Falamos aqui sobre a doutrina e teologia, sobre a tríplice natureza e o físico e espiritual. O homem físico e o homem espiritual, tá? Que ambos têm que crescer juntos. Não adianta o homem querer ser 100% espiritual e nada físico. Tem que ser físico, né? Ser ele, tá? Mas também ter o lado espiritual, ser espiritual. O homem precisa de se alimentar, trabalhar, comer, e, né? Fazer suas compras, enfim, esse é o lado físico, né? Agora, o espiritual, você tem que estar lendo a palavra, alimentando da palavra, ir nos cultos, ir nas EBD, ir nos cultos de doutrina, procurando se alimentar o seu espírito, né? Eu costumo sempre dizer que, assim como no nosso corpo físico, falando aqui da parte física e espiritual, assim como o nosso corpo físico precisa do café da manhã, o almoço e a janta à noite, muitos gostam de lanchar à tarde, né?
o nosso espírito, que é o lado espiritual, também precisa de ser alimentado. E qual o alimento que eu vou dar ao meu espírito? É a oração, é o jejum e a leitura da palavra. São os alimentos para o meu espírito. Jejum, oração e palavra de Deus. Estudar a palavra. Tá? Então, se o meu corpo espiritual não se alimenta com a palavra, não se alimenta com jejum, não se alimenta com a oração, vou ter um corpo raquítico, fraco, né? Conforme também meu corpo material, se eu não alimentar nos horários certos, né? Se eu não tomar o meu café de manhã, se eu não almoçar, e se eu não jantar, né? Se eu não me alimentar o corpo corretamente, meu corpo vai ficar fraco, né? Assim é o lado espiritual. E eu louvo a Deus que a gente tem suporte para estar alimentando o nosso espírito. Quer ver uma coisa? Eu posso te mostrar isso aqui. Olha só, segunda-feira, o presbítero, nós temos 66 livros. Eu vou ler isso todo dia, né? Divide, olha só, dentro da nossa lição, que nós estamos estudando na semana. Segunda-feira, olha que alimento gostoso. Salmo 8, verso 3 ao 9. Tá? Vai mostrar o quê? Que o homem é pouco menor que os anjos. Então, se você leu, se você se alimentou disso aqui, você ficou sabendo, né? Tá com o teu espírito alimentado, alimentou na segunda-feira. Na terça-feira, Daniel capítulo 7, versículo 15, né? Foi o alimento de terça-feira espiritual. Qual o tema? É o espírito abatido dentro do corpo, né? E quarta-feira, né? O nosso comentário mandou a gente ler Zacarias capítulo 12, versículo 1. Aí o tema, Deus forma o espírito dentro do homem, né? A criação do espírito dentro do homem, tá? Na quinta-feira, nós estudamos, tá? Nós lemos livro de Jó, 7, verso 11. O que Jó faz? Jó menciona corpo, alma e espírito. Já no tempo de Jó, né? Jó já mencionava o corpo, a alma e o espírito. E sexta-feira, que é hoje, o nosso comentário mandou a gente se alimentar em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. E qual o tema, presbítero? O tema é as almas dos degolados pelo testemunho de Jesus, né? E amanhã, o que vamos estudar amanhã? Qual é o cardápio de amanhã? É o cardápio? É isso mesmo? É cardápio? É isso? Cardápio. A minha professora corrigiu aqui. Eu tenho professora aqui do meu lado. É o cardápio de amanhã. Qual é o cardápio de amanhã? Efésios, esse é o de amanhã, para você comer amanhã. Efésios capítulo 3, versículo 16. Tá? E o tema? O homem interior consiste no espírito e na alma. O homem interior consiste no espírito e na alma. E se você seguiu aqui, tá? Vamos dizer, se você seguiu esse cardápio da semana, o que acontece? Você vai chegar no domingo, né? Você vai sentar com o teu professor, você vai chegar no domingo alimentado. Aí domingo vai acabar né? Como os domingos a comida sempre a comida é mais gostosa, é mais bem preparada, porque está toda a família junto, todo mundo junto, né? Aí com certeza que esse prato aqui né? Vai ser melhor do que um churrasco, com certeza. Então, é isso aí, é você se alimentar o seu espírito gradativamente, tá? O nosso comentarista, eu amo a escola dominical, porque eles nos direcionam o cardápio, eles mandam o cardápio para que a gente alimente o nosso espírito. Que Deus possa abençoar a sua vida e você possa pegar isso aí e começar a alimentar espiritualmente. Opa, tô com a barriguinha cheia, já almocei,
Agora preciso alimentar o meu espírito. E o segundo texto aqui vai falar da distinção entre alma e espírito, né? Distinção. O que é isso, presbítero? Vamos ver aqui. A distinção entre alma e espírito. Aqui. Aí vai falar da alma e o espírito. São 2 pontos, né? Vamos distinguir aqui o que é alma e o que é espírito. A alma, tá? A alma do hebraico é nefesh. Nefesh, quando se fala nefesh no hebraico, está falando a alma. E do grego? Do grego é psique, né? Do grego e da gente também, né? Tudo a gente vai fazer psicólogo, psicologia, né? Vai falar justamente disso aqui, da alma, tá? Psiquiatra, é a alma, tá? É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Então, essa nefesh, esse psique, que é a alma, tá? É uma palavra, são palavras polissêmicas da Bíblia, tá? E elas possuem vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Então a alma, tá? Essa palavra alma, ela aparece 755 vezes só no Antigo Testamento. O primeiro sentido da alma é o quê? É ser vivo, né? Como em Gênesis capítulo 1, versículo 20, diz a alma vivente. Nessa acepção, a palavra alma é usada também para os animais. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 24. E significa simplesmente vida, tá? Simplesmente vida. Então, a distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo, procedente do sopro de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 7. A alma do homem constitui uma substância espiritual. Então, a substância espiritual vem da procedência do assopro de Deus, né? O sopro de Deus sobre o homem, né? Fez o homem, como nós aprendemos aqui no texto anterior, fez o homem e assoprou em seus narizes e lhe deu vida, né? E espírito, tá? Espiritual, incorpórea, visível, invisível e imortal. Então, aqui a alma, ela é incorpórea, ela é invisível e é imortal, tá? A alma não morre, tá? O corpo, nós vamos ver que o corpo, né? Uns vivem 100, outros vivem 70, 80, outros 50, 60, né? Outros nascem, às vezes já nasce morto, né? Mas a alma, né? O espírito, nós vamos aprender em lições que vão anteceder essas, que o espírito ele volta a Deus, o corpo volta ao seu lugar de origem, né? E a alma é aquela que, né, vai prestar conta a Deus, né? É dotada de razão, sentimento e vontade. Então a alma, ela é dotada de quê? De razão, de sentimento e vontade, tá? Atributo dado por Deus ao homem para o exercício de sua missão. Então, atributo que Deus deu ao homem. A vontade, né? A razão, sentimento, Deus deu ao homem isso, tá? Para exercício de sua missão. Gênesis capítulo 1, versículo 28, né? Vamos ver aqui o que diz. Ó, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Tá? Então tá aí essa questão. Tá? Especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Tá? Principalmente, veja isso aqui, especialmente sua vocação relacional. Você ter relações, né? Viver, tá? Com o Criador e com o seu semelhante. Tá? Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 24, Gênesis capítulo 3, versículo 8. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser especial, criado à imagem de Deus. Nunca diga que você não é nada. Você é imagem e semelhança do Pai. Você é imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ver Deus. Queria ver Deus. Né? Olha para o teu semelhante. Olha para a tua esposa. Olha para o teu esposo. Olha para o teu filho. Olha para a tua filha. Olha para o teu neto. Olha para a tua neta. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus está na família. Glória a Deus. Nós somos criados por Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu olho para minha esposa, eu vejo Deus. Quando eu olho para meus filhos, eu vejo Deus. Quando eu olho para minha netinha, então, vejo Deus presente a todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver Deus? Olha para o teu semelhante. Olha para a tua família. Filho, olha para o teu pai, olha para a tua mãe. Você vai ver Deus. Você vai conhecer Deus através deles. E o Espírito, tá? Vamos ver aqui a distinção do Espírito. O Espírito no hebraico é ruá. E do grego é pneuma, tá? Pneuma. O Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. E por meio dele, tá? O Espírito, que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 9, João capítulo 4, versículo 23 e 24. Junto com a alma é inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior. Então, aqui o espírito, né, é o homem interior, tá? É o homem de dentro. Na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Está em Romanos capítulo 7, versículo 22 e 25, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18, e Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia, com comentário: à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam o único ser ou pessoa. São três elementos. Quais são esses três elementos? É claro que você vai me responder. Manifestamos, são três elementos, né? E formam um único ser ou pessoa. Os três elementos são corpo, alma e espírito. Então aqui nós aprendemos sobre a distinção
entre alma e espírito. E agora nós vamos ver a interação das três dimensões, tá? Eles interagem um com o outro, tá? Primeiro ponto, corpo, afeto e somatização, tá? Segundo ponto, equilíbrio e saúde. É o segundo ponto, fala do equilíbrio e da saúde. São dois pontos também aqui importantes para nós estudarmos aqui na interação dos três. Na interação dos três e a dimensão. Primeiro ponto, corpo, afeto e somatização. O corpo, no grego, é soma. É a parte material do ser humano, tá? É isso que nós vemos, é isso que nós chegamos. Este é o corpo, né? Ou no grego, soma, tá? A parte material do ser humano. Por meio da qual comumente manifestamos atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, tá? Ó, aí entra o coração, tá? Tá no corpo. No coração, no hebraico, é lebe, no hebraico. E no grego é cardia, né? Cardia. É uma das principais palavras que o Antigo Testamento e o Novo Testamento usa como sinônimo de alma, né? Que é o coração. Coração é a alma, porque é ele e faz todo o corpo praticamente se movimentar, né? Bombeia sangue para a parte do corpo, inclusive para o cérebro. Cérebro? É cérebro? Perguntando ao professor, mesmo para não falar errado. Manda sangue para o cérebro, né? Então, o coração, ele tem é muito importante. Aí Salomão, tá? Bem identificou essa interação ao afirmar. Olha o que Salomão afirma no seu livro de Provérbios 15, versículo 13, verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, né? Coração alegre aformoseia o rosto. Quer ter um rosto bonito? Alegre seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não fique com coração triste, não. Não vou fazer coração triste se acontece tantas coisas. De repente você acha que coisas ruins acontecem. Eu vou ficar com meu coração alegre, alegre, né? Mas não fica triste não, porque o coração alegre formoseia o rosto. Quer ser bonito? Quer ser bonita? Tem que estar sempre alegre, estar sempre feliz, né? Coração sempre alegre. Está em Provérbios 15, verso 3. Ainda ele diz aqui no número 14 de Provérbios, verso 30, né? O coração com saúde é a vida da carne. Então o coração, ele tem que ter saúde, ele tem que estar bombeando, né, o sangue para todo quanto é lado do corpo, tá? Porque ele é vida, né? É onde produz a vida, é do coração, tá? Aí aqui o versículo 17 de Salomão e o verso 22, olha só o que Salomão vai falar aqui. O coração alegre serve de bom remédio, né? O coração alegre, presta atenção nisso aqui que é muito importante. O coração alegre serve de bom remédio. Mas, ó, entre o mais aqui, ó, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Viu? Quando a gente está com o espírito abatido, triste, né? Os ossos secam, né? Então, é melhor estar alegre, é melhor buscar Deus e estar alegre na presença de Deus, tá? Identificados como doenças psicossomáticas. A partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem de crise de alma e também do espírito, inclusive pecado, né? Salmos 31, verso 9 e 10, Salmo 32, verso 1 ao 5.
E como se multiplica em nossos dias, né? Essas doenças psicossomáticas, né? Têm se multiplicado nos nossos dias. E o equilíbrio e saúde? Tem o equilíbrio e tem a saúde, ó. Olha só. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem problemas de acordo, só problemas do corpo, naturais ou não, tá? A língua, eita língua, é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano, tá? É o falar, tá? Provérbios 18, versículos 7 e 21, Provérbios 21 e 23, tá? Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro, tá? Tiago, capítulo 3, versículo 6, vai falar que a língua, né, ela incendeia uma floresta. Então, vamos cuidar da língua, tá? Mas nós precisamos até viver o quê? Um viver santo, né? E equilibrado. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração. É o que eu disse, né? Requer constante vigilância, vigiar a língua, vigiar o que fala, tomar cuidado, né? E oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais, saudáveis, tá? Está em Colossenses capítulo 3, versículo 5 a 9, Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32 e Efésios capítulo 6, versículo 18. Guarda a língua, tá? Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Mas quando o problema tem origem espiritual, como crise por medicamento, como crise produzida por tem origem espiritual, como crise produzida por pecado não confessado, tá? O pecado não confessado. Os medicamentos não resolvem, não aliviam os sintomas. Então, quando as crises vêm, tá? Você toma o remédio diagnosticado pelos médicos e não adianta, tá? Então, o que vai adiantar? É você confessar o pecado. Porque o pecado, ele destrói, ele acaba com o ser humano. Tem que confessar o pecado. Tá? O arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Não existe, tá? Outro remédio que possa tomar, se não possa tomar, a não ser o arrependimento. Se arrepender, né, do pecado, se arrepender dos erros, tá? E Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, aí ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Então, Jesus, ele é a verdade. E a gente tem que buscar essa libertação, tá? Para a cura da alma. Se a alma não estiver curada, não estiver sarada, a carne, com certeza, ela vai sofrer, tá?
Então, cura, busca arrepender-se, tá? Para a alma ser curada. E aqui, para encerrar aqui a conclusão, na conclusão, eu também não vou falar tudo, porque senão você não vai na escola, tá? Uma correta conclusão, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. Salmo 42, verso 1, João capítulo 14, versículo 27. Aí para encerrar aqui, o comentário diz aqui, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Está em Neemias capítulo 8, versículo 8 e 10. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a sua força. Creia nisso, toma posse desta bênção e lembre-se que o coração alegre aformoseia o rosto. Alegrai-vos na presença de Deus. Então aí tá nossa primeira apresentação da lição de domingo. Vamos estudar domingo, tá? Eu espero que depois desse trimestre eu venha aqui falar um pouco mais de nossa lição, tá bom? Eu espero que você goste, aí comente, tá? Deixa aí um likezinho para mim aí, tá? Eu sou o presbítero Márcio, tá? Superintendente da Escola Bíblica Dominical, mas meu canal aí tá como presbítero Márcio Coelho, tá? Márcio Coelho. Você deixa um like para mim aí, se inscreva no meu canal, tá? Vai ser bênção de Deus ter você como inscrito. Comente, tá? Se quiser tirar alguma dúvida dentro do que eu falei aqui, do que eu expliquei aqui, se quiser tirar alguma dúvida aí, comente, tá? E se ficou dúvida, tenho o maior prazer em responder, tá? Em tirar suas dúvidas, tá bom? Comente aí, se inscreva no meu canal, tá? E você é bênção na minha vida. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos com Deus. E eu quero fazer uma oração por você. Amado Deus e Pai, te agradeço neste momento, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por estar aqui. É o Deus fazendo uso, Senhor, de mais desse trimestre, Senhor, que se inicia no próximo domingo. Que o Senhor venha, Deus, falar ao coração da tua igreja, o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, dos alunos. Ó, meu Deus, fala conosco através da tua palavra, ajuda-nos, Senhor, a nossa faculdade mental, Senhor, a entender, Senhor, mais e mais de ti, mais e mais da tua palavra. Senhor, seja, Deus, com todos os meus inscritos, aqueles que vão notificar, que vão se inscrever. Senhor, muito obrigado por cada um que o Senhor tem me dado, Senhor, neste canal. Se o Senhor possa abençoar, está com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Derrama as suas copiosas bênçãos, as suas bênçãos sobre cada um. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, tá? Se inscreva, curte aí, comente, tá? Se tiver dúvida, coloca aí. Eu tenho o maior prazer em tirar a sua dúvida. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.